Aqui no Brasil, 15 redes estaduais de educação têm mais professores temporários do que efetivos. Por que isso é um problema tão preocupante, tanto para os docentes quanto para os alunos? Vou explicar aqui para vocês. O professor temporário, ele se sente muito mais fragilizado e muito mais exposto. Mas antes é importante entender que esse regime de contratação temporária é útil sim, só que deveria ser uma exceção, não uma regra. Toda rede precisa ter de 20 a 30% de professores temporários para substituir os que estiverem doentes, em licença maternidade ou que tenham acabado de se aposentar. Só que em Minas Gerais, por exemplo, 80% são temporários. No Tocantins, 79%. E por que essas taxas são tão altas? Provavelmente uma questão financeira dos estados. Os professores temporários custam menos, eles não têm plano de carreira e continuam ganhando o mesmo salário até o fim do contrato, não importa o tempo de experiência deles. Pelo menos no estado de Minas, né, que os contratos ocorrem entre fevereiro e dezembro, é ficar sem salário no mês de janeiro. Isso prejudica muito. Enquanto os efetivos ganham bônus e quinquênios, os temporários ficam sem salário entre um contrato e outro. Muito complicado, porque não podemos organizar a nossa vida financeira. E isso acaba afetando, né, a vida na questão emocional dos professores, né, dessa saúde mental que é tão importante. E entram aí também outras explicações, como a dificuldade técnica para montar concursos públicos, e aí o processo seletivo dos temporários vai ser bem mais simplificado e por isso também frágil. E os profissionais que são aprovados, como eu disse, costumam ganhar menos. Até o valor da hora-aula pode ser mais baixo do que dos outros docentes, dependendo do estado. Mas o pior mesmo é a instabilidade. Eles ficam 2 anos contratados, aí vem o desemprego, depois conseguem mais uma vaga temporária em outra escola, chega dezembro, não ganham salário, alguns procuram até outras ocupações para conseguir pagar as contas. São profissionais que recebem as aulas que sobram, que não foram escolhidas pelos concursados. Aí já viu, são 2 aulas num colégio, 3 em outro, aquele acúmulo de várias turmas. E quanto mais turmas, mais diários de classe para preencher, aulas para preparar e provas para corrigir. Eles costumam também ter menos direitos trabalhistas, como licenças mais curtas que os demais. E isso tudo, gente, traz consequências também para os alunos. Porque imagina só, um professor temporário dá aula de matemática numa escola estadual X. Ele conhece os alunos, detecta as dificuldades, desenvolve todo um programa de recuperação, mas aí, um semestre depois, o contrato acaba. Vem outro professor no lugar que vai ter todo o trabalho de construir de novo o vínculo com a turma, de entender quais são as necessidades daqueles estudantes. Isso leva tempo. E quando ele deixa a escola, muitas vezes é difícil encontrar um outro professor para substituí-lo. Então corre o risco daquela turma ficar semanas, até mesmo meses, sem aquela disciplina. Para resolver isso, o ideal seria aumentar a proporção dos professores efetivos. E segundo os especialistas, quando não houver essa possibilidade pela questão fiscal do Estado, os contratos devem ter uma duração maior para reduzir essa rotatividade de funcionários. Sem contar, claro, as condições de trabalho que também poderiam ser melhores. É preciso pensar a valorização desse professor, pensar sim a valorização salarial, equiparar os salários de professores temporários e professores efetivos, pois ambos são professores capacitados.